Boa tarde, sejam bem-vindos à nossa conversa semanal sobre tecnologia e suas aplicações com o nosso conteudista parceiro Luiz Pacheco. Hoje, na empreitada aqui de falar de blockchain para a gente. Se você que está aqui assistindo a gente não é uma pessoa de tecnologia, fique, porque é exatamente para você que a gente traz essas conversas, para poder explicar esses conceitos todos de tecnologia que a gente tem visto por aí, lido o tempo todo, mas que a gente ainda não entendeu o que é, e o professor Luiz Pacheco traz aqui esses conteúdos todos e a missão de explicar para a gente com vocabulário simples, leigo, para quem não é da área, e ajudando a gente a entender como é que esses conceitos nos afetam na nossa vida, no dia a dia, nas nossas carreiras, por que eles são importantes para a gente, e um mínimo que a gente tem que saber e conhecer sobre eles. Se vocês não assistiram o nosso papo da semana passada, a gente falou muito de algoritmos e como eles interferem nas plataformas de streaming. Vai lá no nosso canal do YouTube e assiste, porque é obrigatório, a gente precisa entender como é que os algoritmos estão ajudando o nosso conteúdo a chegar num volume maior ou menor para a nossa audiência. E hoje vamos falar aqui de blockchain com o Luiz Pacheco. Luiz, boa tarde, tudo bem? Obrigada por estar aqui com a gente hoje. Corajoso você de trazer blockchain. Boa tarde, Carol. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. É muito legal poder passar esse conteúdo para vocês, né, e tentar usar realmente uma linguagem simples, acessível, e principalmente mostrar como que a tecnologia faz parte aí do nosso dia a dia, como que ela está presente aí na nossa vida, e muitas vezes a gente não se dá conta disso, né? Bem, então vamos lá para a nossa missão de hoje. Ó, gente, eu já falei para o Luiz que eu já tentei entender blockchain 500 vezes, nunca consegui. Eu li toda a pauta que ele montou para a gente hoje e falei, vou entender ao vivo. Bom, essa é a minha expectativa para hoje, Luiz. Só isso, sair daqui a 40 minutos master em blockchain, sabendo explicar o que é. A primeira moeda eletrônica que a gente ouviu falar, chamada então Bitcoin, apareceu junto com o blockchain como um mecanismo de segurança para essa moeda eletrônica, né? Sob o pseudônimo de Satoshi Nakamoto, foi publicado um artigo que mostrava como que era o mecanismo de segurança para fazer, então, essa nova moeda eletrônica. Com esse mecanismo de segurança, que é o blockchain, uma pessoa, por exemplo, não pode alterar uma informação. Eu não posso dizer que eu mandei um Bitcoin para você e você dizer que chegou apenas meio Bitcoin. Eu não posso alterar uma informação que eu tinha 10 bitcoins na minha carteira para 100 bitcoins na minha carteira, porque é um mecanismo bastante seguro, tá? E essa é a origem do blockchain, tá? Junto com o Bitcoin, tá? Passa adiante, então, uma página. Essa aí é uma imagem que mostra bem como é o funcionamento do Bitcoin, do blockchain, desculpa. Quando você cria uma transação, essa transação ganha uma coisa de criptografia com uma chave, tá? Para eu fazer essa transação, sair de um remetente e chegar num destinatário, ela vai, então, criptografada e chega no próximo nó da minha cadeia. Quando você, por exemplo, recebe essa informação e vai passar essa informação adiante, ou vai usar essa mesma rede para continuar fazendo alguma operação, essa informação necessariamente tem que ter a minha assinatura anterior.
Então, cada vez que eu crio um bloco desses, ele vai usar a assinatura do bloco anterior. Ele vai ter um componente que se refere ao bloco anterior. Então, cada transação de moeda Bitcoin que é feita, ela respeita a existência do bloco anterior. Então, com isso, eu consigo garantir que ninguém vai conseguir alterar a informação do bloco novo, porque ela precisa do bloco anterior. Para eu alterar o novo, eu preciso alterar o anterior. E para alterar o anterior, eu preciso alterar o anterior. E assim por diante, até a origem do primeiro bloco. Só que esses blocos são gerados a cada 10 minutos. Cada 10 minutos eu tenho um bloco novo. Desde 2008, quando nasceu o Bitcoin. Então, imagina quantos milhões de blocos eu teria que alterar, quanta complexidade de algoritmo eu teria que descobrir para conseguir desfazer, abrir essas mensagens cifradas, para conseguir alterar uma única informação. Então, essa é a origem do blockchain. É uma série de blocos em cadeia. Então, o blockchain é um agrupamento de dados criptografados e em cada grupo ele é configurado de uma forma que ele tem uma chave do bloco anterior, que tem uma chave do bloco anterior, que tem uma chave do bloco anterior, e aí para a pessoa conseguir entender o que está escrito dentro desse grupo de dados, ela precisaria conseguir ler, né, entrar em todos esses outros blocos e ler todos esses blocos, porém eles são criptografados, é isso? Exatamente. Então, todos os blocos são criptografados, eles têm toda uma tecnologia mais sofisticada de criptografia, e cada bloco que é gerado depende de algo que vem do bloco anterior. Então, ele vai criando uma sequência, essa sequência sempre depende de um anterior. Então, se eu tenho uma operação nova para ser colocada, o que acontece? Ela vai ser tentativa de colocar essa informação, para que ela seja válida, ela precisa da assinatura do bloco anterior. E o legal do blockchain é que esse mecanismo de controle não é centralizado. Então, quando a gente imagina isso tudo funcionando, a gente pergunta, tá bom, mas onde isso está funcionando? Quem é que organiza tudo isso? Qual é o servidor no mundo que está fazendo isso? É uma máquina de uma empresa, de um governo? O que é que faz isso? E aí a grande mágica do blockchain. Ele é descentralizado. Existem milhões de máquinas no mundo fazendo a validação e a criação desses blocos. Só que a sequência é única. Todos eles têm uma cópia da sequência original. Então, para eu gerar um novo, eu preciso fazer com que a minha informação seja validada por 50% da minha rede. Na verdade, 50 mais 1. Ok? Então, para que ele funcione, 50% da rede que participa disso tudo tem que dizer, ok, seu bloco é válido. Então, isso garante que qualquer problema que eu tiver com uma ou outra máquina não vai afetar a rede. Esse, na verdade, é o mesmo princípio que está por trás da internet. A internet nasceu de forma descentralizada para evitar ataques que pudessem deixar um servidor específico fora de ação. Então, cai um servidor, muda a rota automaticamente e você chega no destino da mesma maneira. A internet é uma malha que permite esse tipo de coisa. O blockchain utiliza mais ou menos essa mesma ideia. Você tem, então, uma malha formada por uma rede muito grande de servidores que fazem esse trabalho de organização. Então, eles estão fazendo esse trabalho todo de criar os novos blocos, validando as informações sempre com base nas anteriores. Então, essa é uma grande vantagem do Bitcoin. Ele se torna muito seguro, porque o mecanismo de criptografia é sofisticado. Ele se torna seguro porque eu tenho uma cópia de um livro-razão que é único na rede inteira. E ele se torna seguro porque eu tenho uma capacidade de continuar operando muito grande, mesmo se houver falhas em um ou outro caminho ou pedaço dessa grande rede. Luiz, vou te fazer uma pergunta da minha mãe. A minha mãe é uma pessoa que fala assim, liga lá para a internet e pergunta tal coisa. Então, é uma pergunta desse nível, tá? Liga lá na internet.
Eu entendo que ele está descentralizado como a internet, mas onde isso é programado? É uma linguagem? Onde essa informação é um sistema? Como é que a gente acessa isso? Tá. Você já deve ter ouvido falar em mineração de Bitcoin. Sim. Né? Então, as pessoas montam, então, as suas máquinas, né, para minerar Bitcoin. Então, esse material todo é aberto, é público, né? Você consegue saber tudo como funciona. Você só não consegue ir lá e alterar alguma coisa, mas você consegue saber como funciona. E aí, uma coisa bacana que esse grupo, esse Satoshi, supostamente essa pessoa, ninguém sabe se ele existe, tá? Pode ter um pseudônimo que foi criado para lançar essa moeda e esse conceito do blockchain, tá? O Satoshi. E, então, esse material todo é aberto e eu posso montar na minha casa, você pode montar na sua, uma máquina e configurar ela para fazer, então, a tal da mineração. E no que consiste isso? Quando eu falo que essa rede é descentralizada e que as operações são validadas para que elas sejam, então, incorporadas num bloco novo, essa validação pode ser feita pela minha máquina, pela sua máquina. Porque essa máquina, entrando nessa rede, ela passa a ajudar essa rede. E cada vez que a minha máquina consegue dar uma resposta positiva para validar um bloco desse, eu ganho uma recompensa. E essa recompensa é exatamente a mineração de Bitcoin. E isso acontece dentro de um software, num site? Isso acontece em um software, né? E eu, quando instalo isso, quando eu configuro o meu sistema para fazer isso, eu me conecto a essa rede e fico disponível para a rede. Quando há a colocação de um bloco novo, ali a cada 10 minutos, essa rede vai perguntar para todos os servidores quem pode ajudar a validar esse bloco. Ou seja, aplicar os mecanismos, os algoritmos de criptografia para fazer a validação desse bloco. E aí eu posso dizer, ok, eu estou afim. E aí eu corro, né, numa disputa junto com outros que vão tentar fazer a mesma coisa. Lembra que eu falei, 50% deles tem que validar. 50 então, mais 1, né? Se eu tiver nesse 50 mais 1, eu sou remunerado. A rede me remunera. De que forma? Ela me dá uma fraçãozinha de moeda. Mas vamos deixar de falar Bitcoin mais para frente, né? Que a gente guarda as coisas para falar semana que vem, né? Vamos concentrar no blockchain, tá? Então, o que é legal desse modelo? Achei que eu já tinha entendido, mas agora você vai dar um nó. Não. Blockchain, entendi, mas não. É só isso mesmo. É que esse modelo de blockchain que a gente tem, ele não serve só para as moedas eletrônicas. E o legal é isso, porque eu começo a ter muitas aplicações que podem usar de um modelo, né, de uma cadeia de blocos, que é exatamente o que ele é, né, uma cadeia de blocos criptografados, cujo nó depende da informação do nó anterior, né, e que serve para tudo que você quiser dar segurança. Então, hoje, a gente tem aplicações de blockchain em todas as áreas da economia. A gente tem na indústria, a gente tem no comércio, a gente tem nos serviços, a gente tem no governo. Todo mundo pode usar o blockchain hoje, tá? Claro que existem redes, né? Eu não vou competir, vou criar um mecanismo de blockchain para um determinado assunto, eu não vou competir com a rede do Bitcoin, né? Se eu vou ter uma outra rede baseada na mesma técnica, tá? De criação de blocos criptografados, cuja sequência depende do anterior. É essa a ideia que está por trás disso. E aí, o que é legal? A gente tem o blockchain hoje, como eu te falei, instalado e funcionando em vários lugares, né? O Spotify, por exemplo, ele tem uma missão como empresa de trazer um artista, trazer uma música e entregar essa música para um cliente dele, né? Existe uma transação acontecendo aí. Para esse artista, como que ele sabe quantas vezes a música dele está sendo tocada lá e se o Spotify está pagando para ele os royalties devidos a essa quantidade de músicas que estão sendo executadas? Ele pode ter essa música dentro de uma transação de blockchain, onde cada vez que o Spotify entrega essa música para alguém, ele registra um bloco dizendo, olha, entreguei essa música para a Carol, entreguei essa música para o Luiz, entreguei essa música para o filho da Carol.
o artista pode olhar e saber todo mundo que ouviu a música dele. É como se ele pudesse... Garantia, né? Como uma se fosse garantia. uma garantia de veracidade do dado. Exatamente. E lembra que a gente falou, o sistema é absolutamente à prova de falhas. Então, a gente não tem como alguém lá alterar o dado, porque ele precisaria alterar em todos esses servidores em paralelo que estão gerindo o mesmo livro caixa, o mesmo livro razão, desculpa, e ele precisaria desfazer os blocos até o início para começar de novo uma sequência. Então, isso é impossível, do ponto de vista de capacidade computacional. Então, o artista, quando ele olhar a sua música, ele tem certeza de tudo que foi feito e quanto ele deve receber de royalty, né? Você tem isso, por exemplo, na cadeia da indústria, no supply chain. Você tem um alimento que sai lá do campo, ele pode ser carimbado ali por uma transação de blockchain. Do campo, ele vai para uma distribuidora, da distribuidora, ele vai para o varejo, e do varejo, ele vai para você. Quando você recebe esse alimento, vamos chamar assim, você tem como saber de onde ele veio. Então, você tem uma ligação do começo ao fim para saber se esse alimento foi produzido numa fazenda que tem certificação ambiental, se ele tem certificação trabalhista, se ele utiliza corretamente agrotóxicos e coisas desse tipo. Então, você consegue fazer a ponte do começo ao fim de uma cadeia, né? Então, tudo que você imaginar hoje que tenha necessidade ou a possibilidade de ter bons resultados, fazendo ligação entre uma ponta e outra, você pode aplicar essa tecnologia de blockchain. Isso é uma linguagem, Luiz, que é aprendida? Como é que a pessoa aprende a usar isso? Você pode... tem muito material sobre isso, né, que a gente pode encontrar na internet, artigos científicos, né, quando digo material, tem artigos científicos, tem material mais popular também, falando sobre isso, mas essencialmente a base de tudo está lá, né, em 2008, na criação do blockchain do Bitcoin. Então, ali você tem a chave para os algoritmos que precisam ser utilizados, e aí você pode carregar aquilo no seu equipamento para ele ser um servidor e carregar numa rede. As empresas, quando fazem isso, elas contratam consultorias que vão apoiá-las nesse trabalho. Então, elas vão apoiar as empresas que não precisam se especializar nisso para conseguir montar essas soluções. A gente contrata um Salesforce para resolver Isso. o funil de venda. Uma empresa pode contratar uma solução de blockchain para resolver o problema da informação e de como essa informação é armazenada e de como eles vão garantir a idoneidade dessa informação, é isso? Exatamente. Então, você consegue hoje, né, ter aí apoio de várias empresas para fazer isso. Quer dizer, ninguém precisa fazer sozinho, dá para encontrar aí no mercado várias empresas já especializadas em fazer isso. Agora, veja, a facilidade que a gente tem acesso a isso, por ser uma rede aberta, né, open source no sentido de ninguém é dono do código, ou seja, eu posso ter ali uma capacidade técnica de entender e replicar isso, né? Eu posso montar, por exemplo, uma empresa de validação de assinaturas. Agora nós estamos trabalhando remoto, né? Preciso assinar um contrato com você, né? Você me manda aqui, olha, Luiz, eu preciso de um contrato de cessão de imagem. Falou, tipo ok, aquele Carol. sign. Isso, né? Então, o que eu posso colocar? Quando você assina eletronicamente, você ganha lá um numerão, não ganha? Sim. Então, esse numerão provavelmente está dentro de uma tecnologia blockchain. Então, Estamos ele está... usando e não está vendo o que estamos usando. Exatamente. Entendeu? Então, não só as criptomoedas, elas Quando a usam, gente ganha, Luiz, por exemplo, quando a gente, vamos dizer hipoteticamente que a gente esquece as nossas senhas, e faz um pedido de uma segunda senha e recebe aquele verificação dupla e não sei o que, isso tem alguma coisa a ver com blockchain? Ou pode ter alguma coisa a ver? Ou é só um outro número? Não, isso é bem mais simples, né? Isso é um serviço que tenta impor alguma segurança, algum sigilo, né? Mas ele é mais aberto, mais, vamos dizer, vulnerável, né? Ele é mais vulnerável, porque eles são operações individuais. Então, você perdeu a senha, ele vai te mandar isso e vai concluir o processo ali. Eu perdi minha senha, ele abre um outro processo, manda para mim e acabou.
Mas um não está ligado com o outro. Não é um ciclo que está ligado, que precisa decifrar o anterior e tal. Isso, exatamente. Tá? Agora, por exemplo, você falou de jogo, né? Então, já tem plataformas de jogos que estão adotando o blockchain para validar as operações que são feitas dentro dos jogos. Porque sabe que é um mundo, né? Eu tipo, tenho dentro do jogo... Comprar exatamente. Do Fortnite, né? Uhum, eu tenho muitos itens para serem comprados, eu ganho coisas à medida que eu jogo, eu cedo as coisas, né? Posso entregar para outra pessoa, para um amigo meu, etc. Como é que a gente garante tudo isso? Imagina a quantidade de pessoas que jogam um jogo online desse, quantas transações financeiras estão havendo dentro de uma plataforma dessa, e quantas reclamações poderiam haver se acontecesse assim, olha, eu comprei uma arma de você não me entregou a arma. Mas eu comprei, que eu vou abrir uma disputa na plataforma para dizer que eu te paguei, que você não me mandou. Imagina quantas disputas dessas estariam em aberto, online, numa plataforma dessa que atende milhões de pessoas no mundo todo. Né? Então, usando uma tecnologia de blockchain, assim, fiz a transação é de 10 moedas, são 10 moedas do começo ao fim da vida. A Carol me entregou o equivalente às 10 moedas, pronto, fechou a transação, está registrado nesse livro razão, ninguém mais mexe nele. A Carol não me entregou, a transação está em aberto. Então, essa é a garantia que a gente tem numa cadeia de blocos e que vai sendo utilizada cada vez mais, né, pelas empresas. Como eu te falei, em vários ramos a gente tem soluções aparecendo por aí. Algumas empresas são startups que vêm aí com soluções inovadoras para atender esses diversos mercados. Na parte de shows também, você tem muito trabalho de afiliados, em que você tem os promoters, né? Então, eu quero lançar um show, eu sozinho não consigo chamar muita gente para ir no show, mas eu tenho lá uma rede de afiliados que vão fazer a venda dos ingressos para mim, conforme ele fizer a venda, eu remunero ele. Né? Como é que eu controlo isso? Eu vendi 1.000 ingressos. Como que eu sei que 200 foi seu, 300 foi do outro? Então, eu tenho lá um token para validar esses ingressos, né? A gente pode colocar uma segurança que não só garanta que eu vou remunerar você adequadamente, que ninguém vai passar por cima da sua indicação, como eu valido o ingresso que está lá na ponta da pessoa. Ou seja, a pessoa não tem um código de barra, um QR Code. Ela tem um código que vai ser validado na própria rede blockchain. Estou entendendo que para a gente que não trabalha com tecnologia, o blockchain hoje ele é uma garantia e daí numa perspectiva empresarial ele é uma vantagem da nossa empresa. Se a gente puder falar, nós trabalhamos com blockchain, isso é uma vantagem competitiva de garantir de alguma forma idoneidade e dizer que nossos clientes vão ter muito menos problemas se a gente oferecer uma solução que é desenvolvida via blockchain. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Você vai impor mais segurança aos seus processos, né? Você vai ter menos fraudes, menos reclamações de coisas que poderiam acontecer no meio do caminho. Você, então, garante sigilo, garante essa segurança para as pessoas e tem um processo mais limpo, né, rastreável, que você consegue enxergar todas as coisas que estão acontecendo. Imagina hoje, nesse momento de pandemia, quantas vacinas trocadas já foram dadas nas pessoas. As pessoas tomam a primeira dose da vacina A e a segunda dose da vacina B. Né? Imagina se eu tivesse ali, em cada frasquinho de vacina, um código que permitisse fazer o rastreio dessa vacina. Bastava passar um leitor ali, validar na rede de onde saiu essa vacina. Eu consigo saber desde onde ela foi lá, se o laboratório que produziu ela está na Índia, está na China, está nos Estados Unidos ou está na Inglaterra. Consigo ter o rastreio completo do material e saber se ele é verdadeiro. Porque só ele tem, de acordo com a sequência de blocos, aquele número. Uma vacina falsa jamais seria aplicada em alguém, a menos que não fizesse a conferência. Se você tem um mecanismo de conferir, acabou a vacina falsa. Acabou tudo falso. Não tem mais nada falso. A partir daí não tem mais cigarro falso, não tem mais aparelho eletrônico falso, iPhone falso, não tem mais nada disso.
Você garante do produtor. É uma tecnologia que garante a segurança do produto, ou do serviço que está sendo comprado. Exatamente. Então, você pode aplicar isso em tudo que você imaginar. Quantos anos eu levei para entender isso, Luiz? Pelo menos 2. Mas acho que agora entrou, hein? E acho que para quem está assistindo também, porque, se eu entendi, eu acho que vocês já entenderam faz um tempo aí. Que legal, que legal. Não tinha entendido realmente que era uma solução de tecnologia e não, na minha cabeça era um sistema, era uma linguagem de programação ou um sistema, alguma coisa para quem é de tecnologia. Então, hoje está bastante acessível, né? Então, a gente tem muitas empresas de várias áreas, vários segmentos aí da economia, que estão utilizando ferramentas, né, ou algoritmos de blockchain e dando mais, assim, transparência e segurança aos seus negócios, né? Como eu falei, em todas as áreas você pode ter isso como uma maneira de checar, né, que a informação flua dentro da sua cadeia, sem que ela se perca, sem que ninguém altere isso no meio do caminho, garantindo, né, tudo do começo ao fim aí, toda a parte de entrega, a parte financeira associada, tudo. Então, perfeito. Nossa, muitíssimo obrigada, Luiz. Amei. E semana que vem nós vamos falar de Bitcoin especificamente e outras criptomoedas. Isso. Vamos falar um pouco dessas moedas, né? Baseado nisso que a gente começou hoje, né? Já damos continuidade a esse assunto do blockchain que está por trás das criptomoedas em geral. E a gente aborda um pouquinho as características delas e se é legal ou não é, enfim, todas essas características aí associadas às criptomoedas, que é muito importante para a gente conhecer aí o que vem ao dinheiro do futuro, né? Eu vou te falar que essa semana um graduado da Full Sail University me ligou, da área de games, e falou que me pediu ajuda para indicar 3 pessoas, 3 game designers para ele contratar, e falou, Carol, se eu quiser pagar em Bitcoin, você acha que o pessoal daí vai curtir? Falei, a menos... Nossa, não sei. A menos dessas grandes variações, né? Não sei te responder. O problema são essas grandes variações. Ela é uma moeda muito volátil. Então, ela não tem limite para subir nem para cair, né? Então, a pessoa pode falar, ok, eu aceito receber em Bitcoin. Na hora de pagar, o Bitcoin está caindo, o cara fala, opa, peraí, eu não sei se eu quero, não, entendeu? Então, ele vai muito da volatilidade da moeda. Mas, olhando a longo prazo, né, em 2002, quando a gente estava fazendo a implantação do sistema de pagamentos brasileiro, que foi uma revolução tecnológica, porque a gente partiu de um modelo de compensação noturna, em que a gente pagava com cheque, o cheque demorava até 3 dias para cair na sua conta. A gente implementou um mecanismo chamado TED, que você conseguia, dentro do horário bancário, fazer transferência de um cliente para outro, né? De qualquer banco que fizesse parte do sistema financeiro nacional. Bom, para usar isso tudo, tem toda essa tecnologia de criptografia que eu falei para vocês no início, né? Tudo isso que a gente está usando lá, os algoritmos, tudo está dentro lá da nossa solução do SPB, Sistema de Pagamentos, que implementou as TEDs. Mais recentemente, a gente implementou o Pix, que você consegue fazer também. Só que o Pix, ele faz 24 horas todos os dias da semana. E sabe o que está por trás dele? As mesmas tecnologias de criptografia que estão na base do sistema de pagamentos que implementou as TEDs, né? Então, a gente tem aí uma evolução do sistema financeiro que caminha junto, né, com essa necessidade de criptografar as informações, de dar sigilo, de dar segurança, para que eu não possa ter margem para dizer, olha, eu fiz o pagamento, está aqui a prova, tiro uma imagem, falsifico a imagem, mando para você, e você fala, mas eu não recebi, né? Ou seja, você tem como rastrear isso tudo. E o legal é isso, você vai dando cada vez mais segurança para todo o processo. Porque ninguém consegue entrar no meio da rede e subtrair dali uma operação. Ninguém consegue entrar lá e alterar o valor da operação. Então, você garante a ponte, né, do início ao fim. Então, isso que é interessante, né, esses modelos que vão aparecendo aí, dando cada vez mais segurança para a gente. Perfeito, muito bom, Luiz. Obrigada. Mission accomplished. Ó. Muito legal. A gente está com a nossa amiga aqui, Cineflor, da Bulgária. Hi, Cineflor. Nice to have you here with us. Eu não sei como é que eles fazem para entender a gente, porque a gente fala em português, mas ela está sempre aqui, está sempre comentando.
Então, seja sempre bem-vinda. Luiz, obrigada. Nos vemos, então, na quarta-feira que vem, 5h30, para falar de bitcoins e criptomoedas. Acho que foi, de verdade, se eu não tivesse entendido, eu ia te falar. Agora foi. Opa, agora é só legal, então. Agora foi. Muito cumprida. Valeu, muito bom. Obrigada, até quarta que vem. Obrigada para todo mundo que esteve aqui com a gente. Bitcoins, semana que vem. Fica ligado, porque já tem proposta de emprego para pagamento em Bitcoin. Então a gente tem que saber o que é, se vale a pena ou não. Beijo, Luiz. Até quarta. Beijo, Carol. Até.